A respeito da descentralização administrativa, sempre é bom lembrar que dela decorrerá a criação de pessoas jurídicas ou a contratação de uma empresa, uma pessoa jurídica, para a prestação de um serviço público, para a realização de uma atividade administrativa. A descentralização poderá se dar por território, também conhecida como geográfica, ou ainda por serviço funcional ou técnica, ou por colaboração. O nosso trabalho agora é a respeito da descentralização por serviço funcional ou técnica. Segundo a doutrina, essa descentralização é aquela que ocorre quando o poder público cria uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, atribuindo-lhe a titularidade e a execução de determinado serviço público ou de determinada atividade administrativa. É bom frisar que, em razão da descentralização por serviço funcional ou técnica, não se transfere tão só a execução de determinada atividade, mas sim a sua titularidade e a execução. Daí podemos dizer que a entidade fruto da descentralização, por exemplo, uma autarquia, poderá opor-se a interferências indevidas realizadas pelo poder central. Essa descentralização ocorre para a realização do princípio da especialização ou da especialidade, já que o poder público cria uma pessoa jurídica para realizar aquilo que diretamente não possui capacidade técnica para fazer. Daí falar-se que o princípio que norteia, o princípio que motiva a realização da descentralização por serviço, funcional ou técnica é o princípio da especialização ou da especialidade. Exemplo clássico que nós temos da descentralização por serviço, funcional ou técnica é a criação de uma autarquia, o INSS, autarquia criada pela União. Quando se fala em descentralização por serviço, funcional ou técnica, estamos falando de transferência de titularidade e execução de determinada atividade administrativa a uma outra pessoa jurídica. No caso da descentralização por serviço, portanto, o ente descentralizado passa a deter a titularidade e a execução desse serviço. Em consequência, ele desempenha o serviço com independência em relação à pessoa que lhe deu vida, podendo opor-se às interferências indevidas. Essas interferências somente são admissíveis nos limites expressamente previstos em lei e têm por objetivo garantir que a entidade não se desvie de suas finalidades. Mas quais são essas entidades, frutos dessa descentralização? Aí nós teremos as autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista, as empresas públicas e ainda os consórcios públicos. De acordo com a Constituição Federal, somente por lei se dará a descentralização por serviço. A lei, ela cria diretamente as autarquias e também as fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. Mas a lei autorizará, não criará diretamente, somente autorizará a criação de fundações públicas, a criação de sociedade de economia mista e de empresas públicas. Os consórcios públicos estão regulamentados pela Lei 11.107 de 2005. Esse processo de descentralização, é bom frisar, envolve o reconhecimento de personalidade jurídica da entidade que fora criada,
a capacidade de autoadministração dos órgãos que integram os entes descentralizados, a capacidade específica de cada uma das entidades descentralizadas. Portanto, a entidade só poderá realizar as atividades previstas de forma específica na lei. Daí a especialidade e a especialização. Essas entidades, autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresa pública, estão sujeitas ao controle da entidade central. Estão sujeitas, por exemplo, ao controle da União, dos estados, dos municípios. Este controle é conhecido pela doutrina como tutela administrativa, controle finalístico ou supervisão ministerial. Mas não se esqueça, a descentralização por serviço funcional ou técnica somente se dará por intermédio de lei. E a lei transferirá a esta entidade, a entidade fruto da descentralização, não só a execução do serviço, mas também a sua titularidade, o que impedirá as interferências indevidas da entidade central. Para finalizarmos, quais são as entidades fruto da descentralização por serviço funcional ou técnica? São as autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas e os consórcios públicos.